E agora, nós já chegamos aqui na medida, fizemos aqui o tamanho que a gente precisava, mais aqui os 5 centímetrozinhos. Agora, a gente entra pra parte do quadril e fechando aqui o nosso decote nas costas. Então, pra fechar, nós vamos precisar fazer aqui uma correntinha até chegar e pra emendar aqui nessa outra parte, ó, com a medida do quadril. Então, se você tá usando a medida padrão, que eu deixei aqui embaixo, né? E vou deixar aqui na tela também, a medida padrão do quadril PMG e GG, ou então a medida aí da sua cliente, né? Se ela usa PMG, GG, eu vou usar aqui a medida da minha cliente, ela tem 106 centímetros de quadril, então eu vou completar em correntinha, né? Eu já tenho essa medida aqui, eu vou ver o que falta para eu completar em correntinhas e dar 106 de quadril. Tem pessoas que gostam de fazer essa parte aqui com a medida do busto, porque vestido se veste por cima, né? Mas como é um vestido que ele vai ser um pouco pesado, ele tem muitas franjas, eu vou deixar a medida do quadril porque eu acho que fica até mais fácil de se vestir. Então, caso a cliente ela queira vestir por baixo, né, que é mais fácil ali, vai bagunçar menos as franjas, vai ficar super tranquilo para ela vestir, ele vai passar pelo quadril tranquilamente. Mas se ela quiser vestir por cima, né, passando pelo busto, vai servir também tranquilamente. É mais para ter mais comodidade e para ser mais prático. Por quê? Se a gente fizer aqui com a medida do busto, como geralmente a medida do busto ela é menor que a medida do quadril, a gente precisaria fazer alguns aumentos até chegar na medida do quadril. E já fazendo com a medida do quadril da nossa cliente, ou a sua medida do quadril, a gente não precisa fazer esses aumentos, porque já tem a medida do quadril, né? Então, é só descer com carreiras retas, sem aumento, sem diminuição, bem mais simples para fazer. E, mas vocês podem ficar com a dúvida, mas minha roupa não vai ficar muito largo, não vai ficar estranho por já estar com a medida do quadril? Não, gente, até mesmo porque depois nós vamos colocar um elástico aqui que vai acinturar. Então, podem ficar tranquilas que não vai ficar estranho, tá? Não vai ficar sobrando ponto. Podem ficar tranquilas. Eu sempre faço assim com a medida do quadril, sempre dá certo. Mas se você tem o costume de fazer com a medida do busto e prefere fazer com a medida do busto, pode fazer também, só que daí você vai precisar fazer alguns aumentos até chegar na medida do seu quadril. Vou estar ensinando a fazer já direto com a medida do quadril, que é só descer em carreiras retas, bem mais simples, bem fácil aí para vocês entenderem, colocarem em prática. E mesmo se a gente usasse a medida do busto, a gente também precisaria colocar o elástico para cinturar aqui, porque a nossa cintura, ela é mais fina do que o busto, né? Então, precisaria colocar o elástico da mesma forma, com a medida do quadril ou do busto. Então, vamos lá? Vou começar aqui fazendo a minha correntinha para completar a medida do quadril da minha cliente, sem aumento, sem diminuição. Eu preciso de 106 centímetros no total aqui, fechando a circunferência aqui do nosso vestido. Vou começar fazendo aqui a correntinha. Nesse momento, você vai precisar da sua agulha aí de mais grossa, né? Eu uso a agulha número 2, eu vou continuar com essa mesmo. Só que, para eu continuar com ela, eu vou precisar deixar o meu ponto bem mais largo, igual lá no início, lembra? Se você tem dificuldade de deixar o seu ponto mais largo com a agulha que você já usa, daí, nesse momento, você pode estar trocando de agulha e usando uma agulha mais grossa. Se você usa 2, por exemplo, você pode usar uma 3,5, uma número 4. Mas eu vou ficar com essa mesmo, fazendo o meu ponto aqui mais larguinho, ó. Tá vendo? Ó, bem mais larguinho. Se eu fosse fazer o meu ponto normal aqui, ele ficaria assim, ó. Mais apertadinho. Mas como eu preciso desse ponto mais largo, vou deixar ele mais larguinho. Que é para acompanhar o nosso ponto alto que vem depois. Vocês lembram que o ponto alto ele cede mais do que a nossa correntinha? Então, fazer ela mais larga para já acompanhar o nosso ponto alto, que nem a gente fez aqui em cima, ó. Meu ponto alto acompanhou aqui minha correntinha, não ficou faltando espaço para ele e a correntinha não ficou apertada, ela ficou bem confortávelzinha aqui. Tá? Então, vamos lá. O meu até chegar aqui nos meus 106 centímetros pro quadril da minha cliente. E olha como ela vai ficando bem larguinha.
E pra facilitar, pra deixar ela larguinha, eu gosto, ó, de puxar aqui pra cima e daí eu passo. Ó, eu puxo pra cima e passo, puxo e passo, puxo e passo. Fiz aqui a minha correntinha até completar os meus 106 centímetros, então eu meço aqui e faço o restante que falta para os 106 em correntinhas. Não precisa deixar mais, tá, gente? Se vocês quiserem, pode deixar um pouco a menos, até os 5 centímetros a menos, não tem problema, tá? Mas a mais, de fato, não precisa, senão vai ficar muito largo. Então, eu deixei exatamente aqui a medida dos 106. Ó, aqui eu vou emendar. Deixa eu ajeitar aqui. Fazer um ponto baixo aqui. Pronto, já emendei aqui o nossa correntinha. E agora, ó, eu vou seguir. Deixa eu ajeitar o lado. Pra não ficar torto. Ó, emendei com ponto baixíssimo, de novo. E agora eu vou seguir aqui, ó, vou caminhar com ponto baixíssimo, até chegar aqui dentro do nosso espaço, ó. Cheguei, vou fazer duas correntinhas e, olha, vou seguir aqui dentro, fazendo essa mesma sequência de ponto alto, correntinha, até chegar aqui do outro lado, para mostrar para vocês como que nós vamos fazer aqui nessa correntinha. Vou fazer as primeiras aqui com vocês. Já fiz aqui o primeiro bloquinho de ponto alto, duas correntinhas, dois pontos altos no bloquinho. Mas, basicamente, nós vamos seguir com essa mesma sequência até no final do vestido. Duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas. Eita. Dois pontos altos. Vou seguir aqui, como eu disse, até chegar aqui na frente, pra mostrar pra vocês como que a gente faz. Cheguei aqui no final, segui fazendo os bloquinhos. Vou fazer aqui duas correntinhas, fecho aqui, meu último bloquinho de ponto alto, ó. Fechei aqui. E agora eu vou fazer duas correntinhas e vou pular os dois pontos de base. Então, aqui tem um ponto alto, eu pulo duas correntinhas, e aqui na terceira eu faço ó, dentro de uma correntinha, um ponto alto, e na próxima correntinha, outro ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo a primeira, pulo a segunda correntinha, venho na terceira, coloco um ponto alto aqui dentro, e na próxima, outro ponto alto. Duas correntinhas, pulo a primeira, pulo a segunda e pulo a primeira, pulo a segunda, e na terceira eu coloco aqui o meu ponto alto. E olha como vai ficando. A gente vai fazer assim até o final, e eu já volto aqui pra mostrar como que a gente vai unir essa carreira. Cheguei aqui ao final da nossa carreira, e agora vamos fazer aqui a parte da emenda, tá? É importante que antes de fazer a parte da emenda, vocês verifiquem aqui se tá do lado certo, porque senão pode ser que você emende e fique torto, né? Então, põe assim retinho em cima da mesa pra você ver se tá do lado certo. E aí, beleza, confirmou que a sua peça está de fato do lado certo, aí você vem aqui,
Ó, vou finalizar essa parte aqui com vocês. Deixa eu trazer meu tripé aqui mais pra frente. Já fiz aqui 2 correntinhas, pulo, né, as 2 de base. Coloco aqui, faço meu ponto alto, aqui na próxima. Meu ponto alto, ó, aqui pra mim deu certinho. Vai casar super, super, super certo. Mas suponhamos que o de vocês não deu, né? Suponhamos que vocês fizeram os 2 centímetros e sobrou aqui 3 pontos. Daí não tem problema, tá? Pode, ó, suponhamos que aqui tem 2 pontos altos e sobrou uma correntinha e 2 pontos altos. Não tem problema, só fazer aqui 2 e fechar, tá? Mas como o meu deu certinho, eu vou... Não precisa fazer aumento aqui pra dar certinho, tá, gente? Por exemplo, faltou ponto, aí colocar, por exemplo, 2 pontos altos no mesmo buraquinho pra dar aqui certinho. Não precisa. Pode finalizar mesmo com um pontinho a menos, que nem eu mostrei aqui pra vocês. Que já tá na medida aqui do quadril, vai dar uma diminuidinha, né, depois que a gente fizer esses pontos aqui em cima, porque essa correntinha, ela tá mais apertadinha do que essa, e tá tudo bem. Aí, se você ficar com medo de não servir, eu tô com medo de ficar apertado, de não entrar e tal. Ó, emendei aqui com ponto baixo mesmo. Deixa eu voltar aqui, eu tava falando. Fiz aqui as 2 correntinhas, coloco aqui dentro desse ponto alto. Você pode puxar, fazer o ponto baixíssimo, ou emendar com ponto baixo. Mas com ponto baixíssimo fica melhor. Ó, puxei aqui o ponto baixíssimo, caminha aqui dentro desse ponto, ó, com ponto baixíssimo. Aqui dentro dessa correntinha, tu faz um ponto baixo, 1, 2 correntinhas e um ponto alto. E daí, segue essa mesma sequência até chegar no comprimento ideal aqui do seu vestido. Olha. Chegou aqui, emenda da mesma forma. Não precisa fazer aquela emenda invisível para não aparecer, porque essa parte, ela vai ficar lá debaixo da franja. Ninguém vai ver essa emenda, gente. Por isso que a gente vai colocar bastante franja para ficar bem bonito. E é uma coisa que não vai aparecer. Mas, se você já tem o costume, já gosta de fazer essa emenda invisível e quer fazer aqui também, não tem problema, pode fazer. Mas não tem tanta necessidade, porque não é uma parte que vai ficar exposta, vai ficar debaixo das franjas. E se você estiver fazendo aí com os pontos mais fechadinhos, igual essa parte aqui de cima, é só seguir fazendo ponto alto dentro de ponto alto, né? Aqui a gente fez 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Ao invés disso, você vai colocar um ponto alto para cada correntinha. E segue, né? Um ponto alto em cima de cada correntinha. Daí não precisa fazer aumento. Se você perceber que tá ficando muito aberto com o seu ponto fechado, né? Porque ele tende a abrir um pouco mais, mas se você perceber que tá ficando muito aberto, daí você começa a fazer algumas diminuições. Mas se for com esse fio aqui, ele se molda bem ao corpo, né? Porque ele vai esticar pra baixo, então ele não fica todo embabadado, com fio sobrando e tal. Daí eu vou fazendo aqui, ó, como ficou essa parte. Vou fazendo aqui e volto assim que eu tiver o comprimento aqui ideal. Esse aqui, a minha cliente pediu o comprimento total dele com 80 centímetros, é um tamanho G, tá? Eu vou fazer ele aqui, vou ver quantos centímetros vai dar pra chegar nos 80 centímetros que ela quer.
esse vai ser um vestido mais comportado, mas se você quer um vestido mais curto, daí você pode fazendo, pode vendo aí no seu corpo como fica. Uma sugestão que eu dou também, caso você esteja fazendo para alguma cliente e queira confirmar se tá certinho no corpo e tal, você pode pedir para alguma amiga, para algum parente que tenha ali as medidas parecidas à medida da sua cliente para experimentar, para você ver como fica no corpo daquela pessoa, né? Por exemplo, eu uso P, então se eu estivesse fazendo uma roupa P, eu poderia colocar no meu corpo para ver como que tá ficando. Mas eu tenho uma amiga que usa M, eu posso pedir para ela colocar para eu ver se tá ficando certinho. Ou se você tiver um manequim, você pode colocar no manequim, né? Tudo isso ajuda. Mas essas medidas aqui, pode ficar tranquila que dá certo sim. É só pra você confirmar, caso você tenha dúvida e queira ver aí no corpo como que tá ficando, tá? Então, vou seguir aqui, fazendo minhas carreiras todas iguais a essa, até chegar no comprimento ideal aqui da nossa peça. Mostrar aqui pra vocês que chegamos. Cheguei aqui nos 75 centímetros de comprimento aqui do nosso vestido. 5 centímetros a menos do comprimento que ele vai ter no final, tá? E agora nós vamos começar a fazer o acabamento aqui nessa parte aqui de baixo. Falei pra vocês que esse vai ficar com 80 centímetros de comprimento, que foi o que minha cliente pediu, mas o que que acontece? Eu não vou fazer crochê até completar os 80 centímetros, eu vou fazer crochê até completar 75 centímetros. Por quê? Esse tecido, esse vestido, quando a minha cliente usar, ele vai ceder um pouco, né? Ele vai pesar um pouco e vai esticar. Então, o que ele esticar, provavelmente vai chegar aqui até os 80 centímetros. E vocês podem dar um descontinho aí a menos de crochê, porque depois ele vai ceder, senão vai ficar bem mais comprido do que deveria, tá bom? Vamos lá. Ó, a última carreira foi finalizada. Agora eu vou fechar aqui com o meu ponto baixíssimo mesmo. E o que que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer ponto baixo aqui pra fazer o nosso acabamento, aqui nessa última carreirinha, tá? Então, ó, aqui onde eu fiz o ponto baixo, eu já vou colocar um ponto baixíssimo, né, de união. Vou fazer aqui uma correntinha e no próximo, ponto baixo. Aqui dentro desse espaço, que tem duas correntinhas, eu vou colocar um ponto baixo. E bem aqui, ó, nesse espacinho que fica do ponto alto com a correntinha, um ponto baixo, no próximo ponto alto, um ponto baixo, nesse espaço, um ponto baixo. Então, ponto baixo em cima de cada ponto alto e um ponto baixo dentro desses espacinhos. Tá? Então, ó, primeiro ponto alto, um ponto baixo aqui dentro. Segundo ponto alto, outro ponto baixo aqui dentro, espacinho, um ponto baixo dentro do espacinho. Primeiro ponto alto, um ponto baixo, segundo ponto alto, um ponto baixo, espacinho, um ponto baixo. Por aí a gente vai fazendo essa sequência, essa carreirinha de ponto baixo. No final, é importante que essa parte ela fique bem retinha, tá? Ela não pode ficar nem encolhida, repuxando, e nem muito frouxa, embabadando. É importante que ela fique bem retinha, tá bom? Se você perceber que ela tá ficando muito encolhida, então daí você vai ter que aumentar a quantidade de pontos. Você pode colocar, por exemplo, em um espaço 2 pontos baixos, daí no próximo em um espaço 2 pontos baixos, daí pula no terceiro espaço, coloca mais 2 pontos baixos e nos outros 1, por exemplo, aqui 2 pontos baixos, aqui um ponto baixo, aqui um ponto baixo, aqui 2. Se você vê que tá ficando muito apertado, e vai testando, tá? Se você vê que ficou muito embabadado, que eu acredito que não vai ficar, né? Porque tá bem pouquinho ponto, daí você pode estar diminuindo a quantidade de pontos também. Mas acredito que vai dar bem certinho. E olha, coloquei nosso vestido aqui no manequim pra mostrar pra vocês como que ele tá ficando. Mostrar aqui a parte das costas pra vocês. Eu prendi ele todo com alfinete aqui no manequim, ó. Ele tá todo preso aqui com alfinete. Olha,
Aqui eu ajustei com o marcador também, ó, pra dar pra mostrar ele bem certinho aqui no manequim pra vocês. E agora nós vamos começar a fazer o nosso acabamento, tá? Então, a gente vai começar fazendo aqui o acabamento aqui em cima, na lateral. Vamos colocar o elástico aqui nas costas. Ó, lembra que eu falei pra vocês que a gente precisa ajustar essa parte aqui das costas? Pois bem, agora nós vamos colocar o elástico aqui nessa parte das costas, que é pra ele ficar bem certinho na nossa cliente, ou até mesmo em você, quando você for vestir,